Bom, pessoal, passamos aí um tempinho da aula de eletrização. Eu estou gravando essa aula agora no exílio, tá? Eu tô aqui no interior do Mato Grosso, estou em Juara, estamos no meio da crise do coronavírus e eu estou gravando agora, depois de um bom tempo, a continuação do curso de eletricidade. Estou começando aqui com lei de Coulomb. Então, para quem não assistiu, volta lá, assiste a aula de eletrização, a aula de carga elétrica, os conceitos principais. É importante pra caramba. E agora a gente vai começar a ver uma coisa mais parecida com física mesmo, do jeito que você está acostumado, que é a lei de Coulomb. Gente, a lei de Coulomb, ela tem alguns detalhes, mas ela não é a coisa mais difícil do mundo. Vamos começar assim. A lei de Coulomb trata de quê? Ela trata da interação entre cargas elétricas. Uma carga elétrica perto da outra, ela interage uma com a outra, tudo bem? Agora, na física, quando a gente fala interagir, a gente está dizendo assim, olha, uma coisa está influenciando outra através de uma força. Então, olha só, é novidade para alguém que uma carga positiva perto de uma carga negativa se atrai? Não. Todo mundo sabe aquele princípio antigo, conhecido como princípio de Dufay. O princípio de Dufay é aquele famoso, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Muito bem, então eu sei que se eu tiver um corpo com carga positiva e um corpo com carga negativa, eles vão se atrair e se eles tiverem cargas iguais, seja negativo com negativo ou positivo com positivo, eles vão se repelir. Beleza, até aí você não falou muita coisa, Guedes. Eu vou pegar um giz aqui. Então vamos falar uma coisa mais legal que isso. Primeiro lugar, se existe uma força entre eles, primeira coisa que você tem que observar, a força entre as cargas é sempre na linha que une essas cargas. Então, por exemplo, essas duas cargas estão aqui, ó. A força tem que agir nessa direção, não pode ser assim, tem que ser nessa direção. Só que é uma força de atração, certo ou não? Então a primeira carga ela é atraída pela segunda carga, tá aqui. E a segunda carga ela é atraída pela primeira. Pessoal, essa força aqui e essa aqui, elas têm exatamente o mesmo valor. Claro que tem, né, professor? Porque tá tudo igual. Não. Você não entendeu. Princípio da ação e reação, lei de Newton, lá na mecânica. Se o corpo 1 é puxado pelo corpo 2, o corpo 2 é puxado pelo corpo 1 com uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que no sentido oposto. Então, pessoal, não importa, essa carga pode ser enorme, essa aqui pode ser pequenininha, mas a força que conecta as duas são sempre de mesma intensidade. Tudo bem? A mesma coisa eu posso dizer aqui, ó, de duas cargas negativas, pessoal. Por quê? Negativo com negativo não se repele? Claro, então quer dizer que a carga 1 empurra a carga 2 para lá com uma certa força. Mas essa mesma força que ela usou para empurrar, ela sofre no sentido oposto. Repara, mesmo que as cargas não sejam, mesmo que o comportamento seja diferente, quer dizer, aqui é uma atração, aqui é uma repulsão, a gente continua obedecendo às leis de Newton. As forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, seja aqui ou aqui. E aí, só para ficar bonitinho o desenho, eu botei positivo com positivo, mas você já sabe o que vai acontecer. As forças serão de repulsão. Tudo bem? Beleza. É isso que fala a lei de Coulomb, Guedes? Não. A lei de Coulomb fala uma coisa ainda mais legal para você. Ela vai tentar entender, o Coulomb foi um cara, Charles Coulomb, foi um cara que foi tentar entender do que depende essa força. O que influencia essa força? O que pode deixá-la mais intensa, menos intensa? E se eu puder descobrir o que influencia, vou tentar descobrir como se calcula essa força. Tá. Então, pessoal, antes que você queira decorar uma fórmula, eu montei uma aula para você de lei de Coulomb para você entender o raciocínio da coisa. Se você entender o raciocínio da coisa, um monte de questão você vai poder fazer de forma mais simples. Se fosse só para decorar uma fórmula, abre o livro e decora a fórmula. Vamos tentar entender o que ela está te dizendo? Vamos lá então. Daqui a pouco a gente chega na fórmula. Eu quero te dizer que a lei de Coulomb
o Coulomb descobriu que essa força depende de 3 fatores. 1, 2, 3. 3 fatores. O primeiro fator é o meio ambiente onde a experiência se dá. Como é que é isso, professor? Gente, o meio pode ser o mais variado. As cargas podem interagir no vácuo, elas podem interagir dentro de um óleo, elas podem interagir na água, elas podem interagir no ar, elas podem interagir em vários meios. Tudo bem? E isso influencia, professor? Influencia. E eu vou te dizer, quando você faz vácuo e coloca essas cargas aqui, a gente tem uma força que é máxima, tá? Em qualquer outro meio, essa força tende a ser menor. Então, quando você pega essas mesmas cargas e traz ela para um ambiente diferente do vácuo, a força F' aqui, ó, ela é menor do que a força F que tinha entre elas no vácuo. Tá, mas como é que eu vou saber e como é que isso se caracteriza? Galera, o meio, ele é caracterizado por uma coisa chamada constante eletrostática. Não entendi, Guedes. Para cada meio vai existir uma constante K. Deixa eu anotar aqui para você. Para cada meio existe uma constante chamada K. Para o vácuo ela tem um valor, para o óleo ela tem outro, O mais famoso é o famoso K0, que é o K do vácuo. Aqui, K0. No caso do K0, essa constante vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Você já vai entender essa unidade agora, não esquenta a cabeça. Tudo bem? Ótimo. Guardei esse valor? Precisa decorar? Já te adianto. Não precisa. Na prova ele é obrigado a te dar. É uma constante que não é fácil de decorar. Se o cara te dá até o valor da gravidade, que ele já arredonda para 10, imagina que ele não vai te dar esse cara aqui, né? Lógico que ele vai dar. Então não se preocupa, eu só preciso que você saiba que se ele mudar de ambiente, isso sim vai influenciar no valor da força, tá? Ok, primeira coisa está resolvida. Segundo fator. Produto das cargas. Olha só, eu disse produto das cargas, eu não disse cargas. O produto das cargas, galera, ele é diretamente proporcional à força elétrica. Dá para repetir, professor? Dá, maior prazer. O produto das cargas, ele é diretamente proporcional ao valor da força. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto maior é o produto das cargas, maior é o valor da força. Quanto menor é o produto das cargas, menor é o valor das forças. Olha para cá. Vou pegar um outro gizinho aqui agora. Amiguinho, eu peguei uma situação padrão. Eu preciso ter uma situação aqui que eu consiga reger para analisar ou comparar o que vai acontecer nas outras, tá? Peguei duas carguinhas de mesma intensidade, Qzinho e Qzinho, tá? Eu sei que entre elas tem uma força F aqui de atração, porque afinal de contas elas têm sinais opostos. Muito bem. E agora vai acontecer o seguinte. Ele vai pegar a primeira carga e por algum processo que eu não vou discutir agora com vocês, ele vai dobrar a quantidade de carga dela, mas só dela. A outra vai ficar igual. Professor, o que vai acontecer com a força? Amiguinhos, essa força vai dobrar. Por que vai dobrar, Guedes? Eu não entendi. Olha só. Quanto era o produto das cargas aqui? Quanto é Q vezes Q? Q quadrado. Quanto é 2Q vezes Q? Ou seja, quanto é o novo produto das cargas? 2Q quadrado. Então quer dizer que se a força era F, ao dobrar o produto das cargas, a força vai dobrar 2F. Queridos, eu só vou pedir desculpa a vocês, porque eu não vou ter como fazer proporcional o tamanho do vetor, vou só escrever, porque senão não vai caber na lousa. Tudo bem? Vamos seguir mais um? Professor, e se agora, em relação à situação lá do início, eu dobrei um deles e tripliquei
multipliquei o outro. O que vai acontecer, professor? Gente, me diz uma coisa, o que aconteceu com o produto das cargas? Quanto é que fica 2Qzinho vezes 3Qzinho? Ah, fica 6Q quadrado. Ah, muito bem. Então, em relação à situação inicial, o que aconteceu? Aumentou quantas vezes? 6 vezes. Ah, professor, então a força aqui, ó, ficaria 6 vezes maior, ó. Estou fazendo até um cortezinho aqui, porque os vetores ficariam muito grandes, não caberiam aqui. Mas o que eu quero que você entenda? Se você multiplicou por 6 o produto das cargas, aqui a força também será multiplicada por 6. Entendeu? Ô Guedes, e se por acaso eu multiplicar uma delas por 3 e a outra eu dividir por 3? Vamos ver? Quanto é que é 3Q vezes Q sobre 3? Ah, o 3 em cima e o 3 embaixo corta, sobra só o quê? O Q ao quadrado. Ué, então virou uma Black Friday brasileira, tudo por 1/3 do triplo, ou metade do dobro? Você voltou à situação inicial, então quer dizer que a força nessa situação teria o mesmo valor daquela primeira lá que a gente pegou de referência. Então essa aqui teria exatamente o mesmo valor. Tudo bem? Então olha só, galera, onde é que eu quero chegar? A gente já matou duas coisas. Eu já entendi que a força elétrica depende do ambiente, e isso vai entrar aqui na equação com uma letra chamada K, que é a constante eletrostática, depois a gente fala um pouquinho melhor dela. Eu sei também que depende do produto das cargas e essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Agora eu vou apagar a lousa aqui e eu vou para o último fator, que esse é o que mais gosta de complicar a sua vida, que é a distância. Mas relaxa que você vai entender comigo aqui, tá bom? Me dá um segundinho, eu vou apagar a lousa e a gente já vem. Bom, lousa apagada e agora a gente dá prosseguimento. Eu te disse que eram 3 influências. A primeira a gente viu que era o meio, a segunda a gente viu também que era o produto das cargas e a terceira a gente vai discutir agora, que é a influência da distância. Mas antes de eu chegar aqui, olha para cá. Como é que eu vou pensar essa lei de Coulomb, galera? Eu quero que você, que já entendeu 2 dos 3 fatores, comece a tentar prever o que vai acontecer nessa formulinha. Bom, se ela vai depender de uma constante, galera, a constante vai entrar aqui, ó. Aqui é o K. Aqui representa o meio. Outra coisa, você também não viu que o produto das cargas é diretamente proporcional? Então, se quanto maior um, maior o outro, quer dizer que é diretamente proporcional, ele fica no andar de cima. Então, galera, o produto das cargas, ó, Q1 vezes Q2, ele entra aqui. Professor, você botou em módulo? Botei. Vetor não tem sinal. Lembra? Não importa se a carga é positiva ou negativa, o que a gente está discutindo aqui é a intensidade do vetor e não a direção e o sentido. Isso você vai ver lá no caso concreto. Tudo bem? Tá em toque de recolher, mas tem alguém andando de moto. E agora, pessoal, olha só, vai faltar aqui o terceiro fator, que é a distância. Volta para cá e vamos estudar a seguinte situação. Agora, galera, eu não vou mais mexer no valor das cargas, tudo bem? Repara, Q e Q. Todo mundo aqui vai ser Q e Q. Não mexo agora, então o produto das cargas é sempre o mesmo. O meio onde a experiência se dá é sempre o mesmo. O que vai mudar agora é a distância entre as cargas. Então, de novo, eu peguei uma situação aqui padrão para eu poder avaliar o que vai acontecer nas outras. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira hipótese. Se eu pego essa carguinha Qzinho e afasto dessa em 2D, ou seja, eu dobrei a distância. Vai com calma agora. Gente, inspira. A distância, ela tem uma influência que é inversa. Não entendi, Guedes. Você pode até amar alguém nos tempos do coronavírus, mas a distância entre vocês faz com que essa atração entre vocês
se torne um pouquinho menor. Quando vocês estão pertinho um do outro, né? Aí sim, né? Aí o desejo, a força é grande. Então, quanto menor é a distância, galera, maior é a força. Quanto mais longe está, quanto maior é a distância, menor é a força. Então já estamos prevendo que essa força, que essa distância tem uma influência inversa. Isso em matemática quer dizer que ela vem no andar de baixo. Ah, então a distância vai entrar aqui, professor? Ela vai entrar aqui. Então acabou? Não, acabou não. Por um detalhe que agora é a cereja do bolo. O Coulomb esperava, olha só, eu disse que ele esperava que quando ele dobrasse a distância, a força diminuísse sim. Mas ele esperava que a força diminuísse a metade. Só que para surpresa dele, galera, essa força aqui, que atua nas duas cargas, diminuiu sim, mas foi 4 vezes. A força ficou 4 vezes menor. Ô, professor, mas e aí, rapaz? Por que isso acontece? Eu não faço a menor ideia de por que isso acontece. E sabe o que é legal da física? Tem hora que a gente fala assim, não tem porquê. A natureza é assim e ponto final. Entendeu? A gente não quer mais saber por que é assim. É assim. Mas antes que você tire conclusões precipitadas, vamos fazer mais um? E se ele pegasse essa situação, ao invés de dobrar, ele triplicasse a distância? Vai diminuir ainda mais a força, não vai? Vai sim. Vai ficar uma força bem pequenininha aqui agora. Aí vem o mistério. Quanto? Se você pensou 6, se você pensou 3, eu te perdoo. Mas na verdade, a força diminuiu 9. Oi? 9. Força diminuiu 9 vezes o valor original. Ué, mas por quê? Não. Agora, o que eu estou percebendo aqui é o seguinte, a influência não é só inversa. Agora eu vou falar difícil. Vou chegar bem pertinho de você agora. Tá me ouvindo? Eu vou falar difícil. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. De novo, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Parece difícil, mas não é. Respirou? Já passou o pânico? Então vem cá. Olha pra cá. O que aconteceu com a distância daqui para cá, nessa situação aqui? Você pegou a distância e multiplicou a distância por quanto? Por 2, não foi? Foi. E o que você fez com a força daqui para cá? Você pegou a força e fez a operação inversa da multiplicação. É a divisão. Por 2, professor, não por 2 ao quadrado. Você dividiu a força por 4. Mais uma vez. Dessa primeira situação para essa situação aqui, ó, você pegou a distância e fez o quê? Multiplicou a distância por 3. Então a força, professor, daqui para cá, a força, em vez de multiplicar, vai ser dividida por 3, professor? Não, por 3 ao quadrado, 9. E vamos ver se você entendeu mesmo agora. Eu não quero nem aparecer na tela. Olha essa situação aqui. Eu tenho as mesmas carguinhas, só que agora, em vez de afastar, eu resolvi aproximar. Eu dividi a distância original delas por 4. Então, amiguinho, de lá da primeira situação até aqui, o que eu fiz com a distância agora? Agora eu peguei a distância e eu dividi a distância por 4. O que significa que vai acontecer com a força, professor? Cara, a força, para começo de conversa, é uma proporção inversa. Então, se lá eu dividir, aqui eu vou multiplicar.
Por 4, professor? Não, claro que não. Por 4 ao quadrado, 16. Então quer dizer que aqui a força vai ser 16 vezes maior do que quando estava na situação lá em cima. Eu diminuo a distância e a força aumenta. Na mesma proporção? Lógico que não. Na proporção inversa. Chique, né? E como é que aparece isso na fórmula, professor? Assim, ó. A influência da distância ganha um brinde que é o quadrado. Eu costumo brincar dizendo que a influência da distância é igual a influência de mãe. Ela é poderosa, o efeito dela é devastador. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu chego para você, nem te conheço pessoalmente, não tenho esse prazer. Vamos supor que você encontra comigo na rua e eu falo para você assim, de uma maneira, num dia muito mal-humorado, e falo assim: nossa, amiguinho, como você é feio. Pô, jamais faria isso, galera, mas vamos lá. Nossa, amigo, como você é feio. Você ia ficar chateado comigo, ia ficar magoado comigo. Mas você não ia realmente entrar em depressão. O primeiro beijo na boca que você desse, você ia se sentir melhor, a sua autoestima ia melhorar e você ia ser muito mais feliz. Mas se a sua mãe fala pra você que você é feio, o efeito é devastador. Pode preparar o divã de terapia aí por 20 anos, querido. Pois é, então quando a mãe fala, o efeito é enorme. É a mesma coisa a distância. Quando você mexe na distância, o efeito na força elétrica, ele é gigantesco. Já as cargas não, claro que elas influenciam, mas a influência delas é relativamente menor do que a influência da distância. Tudo bem? Pessoal, então vamos parar por aqui. Eu quero lembrar para vocês unidades de medida, tá? A força elétrica é medida em Newton. As cargas elétricas, elas vão ser medidas em Coulomb. A distância tem que ser medida em metro. E o K, para quem não se lembra da aulinha lá do Fundamentos da Física, se a gente quiser descobrir a unidade de medida desse, é só jogar todo mundo para cá, né? Então a unidade de medida do K ficaria assim, ó. Só que não é Newton. O metro ao quadrado passa multiplicando, então é Newton vezes metro ao quadrado. Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb ao quadrado, que se eu passar para o outro lado ele vem dividindo. Ah, então, professor, a unidade do K é Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É muito importante isso? Não, eu só botei aqui para a gente brincar um pouquinho e ver como é que funcionam as unidades de medida. Se você entendeu o que eu falei, significa que você provavelmente já está virando nerd, não é legal? É legal, eu acho. Tudo bom? Se não está virando nerd, é bom virar, porque se você quer passar no vestibular, meu amigo, principalmente se a sua disputa aí é para medicina e companhia, é bom virar nerd, sim. Não mata ninguém, tá? Ser burro não é legal. Ser nerd não tem nada demais, não tem desvantagem nenhuma, tudo bem? Então, investe. Vamos continuar estudando que você vai para frente comigo. Gente, aquele abraço para vocês. Agora a gente vai gravar uma aulinha de gráfico de força elétrica, tá? A gente vai ver uns detalhezinhos desse gráfico. Um grande abraço. Até já!